Alguém está me vendo neste momento? Gostaria de saber se estiver alguém me vendo, dê um sinal como OK, porque eu gostaria de transmitir algo com respeito ao que está acontecendo no mundo pelo qual nós estamos vivendo. A Bíblia é um livro sagrado. A Bíblia, ela foi inspirada, ou seja, os homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para registrar aquilo que Deus gostaria que fosse registrado. Há uns que dizem que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Então, vamos resolver este problema. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. E toda a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Há duas formas de entender essa inspiração. Primeiro, quando Deus usava os profetas, com as palavras que eles falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Algo que estava acontecendo, algo que iria acontecer, quando Deus repreendia o seu povo, convocando o seu povo para o arrependimento. Então o profeta tinha essa responsabilidade de entregar a palavra de Deus. Então, nesse sentido, dos profetas profetizaram. Então, ele estava profetizando segundo a inspiração do Espírito Santo de Deus. Não foram por vontade próprias. Nós vemos também os apóstolos também, quando eles começaram a pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles também foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus a falar a palavra de Deus. O próprio Jesus disse para os seus apóstolos que eles não ficassem preocupados com o que eles iriam falar, mas o Espírito Santo iria dar palavra para eles falarem. Então eles falaram segundo a inspiração do Espírito Santo de Deus. No entanto, quando homens ímpios falaram, eles não foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. No entanto, o Espírito Santo de Deus também inspirou os escritores a registrarem também esses fatos. Quando Satanás também falou, nós vemos ali na tentação de Jesus, Deus não inspirou, é claro, Satanás a falar. Mas o Espírito Santo de Deus também inspirou os escritores a registrarem também esse fato. No entanto, a expressão toda a Bíblia é inspirada por Deus, ela tem essas duas conotações. Quando Deus inspirou os profetas, os apóstolos, todos aqueles que falaram sobre a divina inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, essas mensagens foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E quando homens ímpios falaram, Satanás falou, então os escritores também eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus a registrar esse fato. Os registros também foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. No entanto, a expressão está correta. Toda
A Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ela é digna de toda confiança, porque tudo o que os profetas falaram se cumpriram em partes algumas coisas e outras estão acontecendo. A primeira profecia está escrita em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o homem pecou. Então o próprio Deus profetizou e está registrado ali. Da semente da mulher nasceria um que feriria a cabeça de Satanás. Este iria ferir o calcanhar de Jesus, mas Jesus, que foi o descendente da mulher, iria ferir a cabeça de Satanás. E esta profecia se cumpriu na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o sofrimento de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, foi um ferimento no calcanhar. Mas a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi uma ferida na cabeça de Satanás. E o apóstolo São Paulo escreve nos Romanos capítulo 16, versículo 20, ele também, sob a divina inspiração, ele traz outra profecia. Em breve, o Deus de Pai esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então ele foi ferido, certo? Foi vencido pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a fé dos cristãos, daqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Jesus seria como qualquer um dos profetas, né? Como dos patriarcas, Moisés, Abraão, Jacó, Elias, né? Mas Cristo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado porque não cometeu pecado e ressuscitou para nunca mais morrer. Então Cristo, ele é a primícia da ressurreição. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, porque ele veio com o propósito de oferecer um sacrifício para que todos os seres humanos pudessem ser salvos. E esse sacrifício não poderia ser repetitivo, como era o sumo sacerdote fazia diariamente e anualmente ele entrava no lugar santo do santo para expiação do pecado da nação. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, tinha que ver outro Salvador, tinha que continuar aquele sacrifício, né? Aquele sacerdotal, né? Mas Cristo ressuscitou e subiu e assentou-se à direita de Deus, intercede agora pelo seu povo. Então, várias profecias já se cumpriram, estão se cumprindo, né? Que Jesus iria nascer de uma virgem, né? Eis que eu vos darei um sinal, né? Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido será Deus conosco. Aí estava o sinal, uma virgem. O profeta Isaías, quando estava profetizando, ele não entendeu, né? Não entendia como isto poderia acontecer. E nós vemos isto se cumprindo na vida de Maria, né? Ela estava comprometida com José, não tinha ainda se juntado para ter relação. No entanto, ela foi engravidada por obra e graça do Espírito Santo de Deus, porque Jesus não veio em consequência de um relacionamento, né, sexual. Por quê? Se ele tivesse vindo pelo um relacionamento sexual, ele teria nascido com a natureza pecaminosa. Porque o próprio Davi diz que em iniquidade ele foi formado, ou seja, todos que vêm a este mundo por uma relação sexual eram pecadores, trazia a natureza pecaminosa. Então Jesus foi nascido de uma virgem por obra e graça do Espírito. Por isso o anjo diz: o que é nascido de ti será santo
e ele será o Salvador do mundo. Aí está a diferença, como o próprio apóstolo São Paulo, ele deixou bem claro isso, a sua carta aos Romanos, capítulo 8, que disse que Jesus Cristo veio em um corpo semelhante ao corpo do pecado, ou seja, semelhante, sem a natureza pecaminosa. No entanto, um corpo sujeito ao cansaço, sujeito à fome, à tristeza, tudo isso Jesus passou. No entanto, Jesus não tinha a natureza pecaminosa em si, como Adão, antes de pecar. Ele não tinha a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa passou a existir em Adão depois que ele pecou. Se Jesus tivesse pecado, então o plano da salvação estaria perdido através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus foi tentado em tudo e venceu todas as tentações. Nós vemos isso ali, quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus tinha que vencer primeiro o diabo para que ele pudesse executar o seu ministério. Então já existia um reino espiritual que era liderado por Satanás. Foi isso que ele disse na tentação de Jesus, né? Na última tentação, ele disse: todos esse reino eu te darei. Mostrou a Jesus todo esse sistema mudando, pecaminoso. Eu te darei, se prostrar de mim, adorar. Porque a mim foi entregue e eu darei a quem eu quiser. Satanás não mentiu. Quando Adão pecou, ele passou a ser o Deus deste século. Porque quando Deus criou Adão, Deus colocou Adão sob o domínio de tudo aquilo que Deus tinha criado. Então, quando Adão pecou, foi transferido esse domínio, principalmente espiritual. O homem passou agora a ser um pecador, um escravo do pecado, um ditador, um tirano surgiu na vida dele, que foi o pecado e Satanás como este líder. Por isso que Jesus tinha que ir ao deserto para ser tentado pelo diabo. Adão foi tentado no paraíso, lugar de delícia, tudo favorável a ele. No entanto, Jesus foi para o deserto, quando todos os recursos humanos não estava favorável a ele. No entanto, Jesus estava em oração e em jejum. Jesus venceu o diabo usando 3 armas: a oração, o jejum, a palavra e a resistência. Quando Satanás, sugeriu a ele, questionando a sua divindade: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães e coma. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Então aí nós vemos que Jesus usou a palavra de Deus. Então Satanás colocou em dúvida a divindade de Jesus, queria que Jesus quebrasse o jejum e com certeza Jesus estava pecando porque estava atendendo uma ordem de Satanás. Então a segunda tentação, a Bíblia diz que no relance ele levou ao pináculo do templo e mostrou, no pináculo do templo e disse: está escrito, citou a escritura, que Deus dará ordem aos seus anjos, no Salmo 91, a teu respeito, para que não tropece com o teu pé em pedra. Então salta daqui abaixo. Jesus diz: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então Jesus venceu a segunda tentação. E a última tentação, que era esta, que Satanás queria que Jesus fosse um escravo, um derrotado, um perdido, um vencido. E no relance ele mostrou todos os reinos deste mundo caído, ele como sendo Deus desse século, e disse: tudo isto eu te darei. Tá vendo? Tudo isto eu te darei,
se prostrardes, me adorardes. Então Jesus se irritou-se, vai-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, o diabo ele está interessado na adoração do ser humano. Se o ser humano pudesse entender, compreender isso, um dos maiores pecados que atingia, a santidade de Deus, que Deus se revoltava com o seu povo, era o pecado da idolatria, quando o povo deixava de adorar o verdadeiro Deus, que o tinha livrado do Egito com mão forte, com mão poderosa, e o povo voltava para os outros deuses para adorá-lo. Então Deus ficava irado e entregava nas mãos dos seus inimigos. E ele sabe o que significa adoração, porque lá no céu, onde ele esteve, os anjos adoram a santidade, a autoridade de Deus, reconhecendo como o Criador de todas as coisas, e ele o adorava, a ponto dele invejar esta posição do próprio Deus e querer ser o próprio Deus. Até arquitetou destronar Deus do seu trono, Se Deus não fosse Deus, que são atributos que Deus tem, que nenhum ser humano tem, dentre eles são os atributos incomunicável, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Satanás não tinha esse atributo, mas pelo fato dele ser um querubim ungido, com autoridade maior do que os outros seres angelicais, porque Deus assim ungiu para isso, ele é um guardião do trono, vamos assim dizer, ele achou-se no direito de querer destronar Deus. Mas Deus, para mostrar que ele é Deus, o destronou uma terça parte. Então ele perdeu este lugar no céu e a sua posição, foi expulso do céu e criou um reino aí. Então Jesus Cristo veio para libertar, para transferir todos aqueles que pertencia e pertence ainda, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, disse: o evangelho de Cristo está ainda escondido, oculto, está na vida daquele pelos quais o Deus deste século cegou a mente, o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho de Cristo não resplandeça na vida, nos corações desta pessoa. Então, o maior pecado da humanidade é o pecado da incredulidade. Foi este o pecado daquele casal. Eles foram incrédulos à palavra de Deus, duvidaram da palavra de Deus e ouviram a palavra de Satanás, e eles vieram a pecar. Então o papel do Espírito Santo de Deus nessa dispensação que nós estamos vivendo é convencer o ser humano do pecado da incredulidade, conscientizando o ser humano de que Jesus é o Salvador do mundo, que ele veio a este mundo para salvar todos quantos se haviam perdido, Jesus veio para salvar todos aqueles que se encontram distanciados dele. Deus não está preocupado, interessado no tipo ou na quantidade de pecado que as pessoas cometem. Não existe pecado que o Senhor não perdoe enquanto o homem estiver com vida. Afinal de contas, foi esse o propósito. O profeta Isaías disse que ele levou as nossas iniquidades e as nossas transgressões sobre si, lá na cruz do Calvário, para salvar o ser humano. Então o pecado que afasta o homem de Deus é o pecado da incredulidade. Sendo o homem incrédulo, então, como consequências, ele comete todo tipo de
pecado e da justiça. Então o Espírito Santo de Deus convence esse homem da justiça, ou seja, a justiça de Cristo é que é imputada neste homem quando ele se arrepende dos seus pecados. Então Deus justifica este homem pelos seus méritos, né? E de juízo, porque o Deus desse século já está julgado, já está condenado. Então, o papel do Espírito Santo de Deus é este, né? Conscientizar o ser humano, convencer o ser humano do seu estado pecaminoso. Agora, o se arrepender e o se converter depende desse ser humano. Arrependei-vos e convertei-vos. O arrepender significa dar uma meia volta, porque quando um pecou, ele passou a andar sentido contrário, virou as costas para Deus. Então, quando ele volta para Deus, é como que dá uma meia volta e volta para Deus. E se converter dos ídolos falsos, né, das religiões falsas, porque Jesus não é uma religião. Jesus é o Salvador do mundo. Então fica aqui esta breve reflexão, né, do plano da salvação através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele veio a primeira vez e ele virá a segunda vez. E ele profetizou os sinais que precederia a sua volta. E todos nós sabemos, o mundo todo sabe o que está acontecendo no mundo, está predito, é só ler, né, os evangelhos, São Mateus capítulo 24 ali, que você vai ver a advertência que Jesus fez antes do seu arrebatamento. E nós estamos vivendo momentos difíceis, né? A imoralidade está se alastrando cada vez mais nas vidas daquelas pessoas que deveriam ter moral, né? Nós vemos no âmbito político, o Brasil está passando por uma situação difícil, uma degradação, né, de moral nos governantes, que o escândalo é grande no mundo. Não só o Brasil, mas como eu sou brasileiro, estou falando no Brasil e no mundo inteiro, tudo que está acontecendo, guerra e rumor de guerra, parece que tudo está fora do controle, mas tudo está dentro das profecias bíblicas. Jesus está voltando. A qualquer momento ele vai arrebatar a sua igreja, mas nós sabemos que dias difíceis ainda virão sobre o globo terra. O anticristo, né, ele irá surgir para implantar o seu sistema mundial. Só compra, só vende quem aceitar o seu carimbo, né, que é 666, que é o nome desse personagem, desse líder mundial. Até agora nós não sabemos o nome dele, mas futuramente irá saber quem é esta pessoa. Será um ser que Satanás dará toda a sua autoridade. Assim como Jesus veio a este mundo, né, ele foi investido de uma autoridade espiritual. Então Satanás também será uma pessoa investida de toda a autoridade espiritual e convencerá o mundo, mas a igreja será arrebatada. São 7 anos escatológicos que está para acontecer, né, para Deus cumprir as promessas com Israel implantando seu reino milenial, e não somente para Israel, mas o mundo todo, porque a Bíblia diz que a grande tribulação, né, a grande perseguição que será implantada por esse líder mundial será para todos os moradores da terra. Apocalipse capítulo 3 e versículo 10 e 11. Como guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir para provar todos que habitam sobre a terra. Então a igreja será guardada, a igreja será arrebatada, não estará aqui na terra no período da grande tribulação. Então hoje o evangelho da graça está sendo pregado a todas as nações, a todos os povos, mas no período da grande tribulação, a Bíblia diz que 3 anjos irá trazer um evangelho eterno. O primeiro anjo terá uma advertência, um evangelho, né, dizendo: adorai somente aquele que criou os céus, a terra e o mar. Hoje o ser humano adora diversos deuses, diversos personagens,
Mas no período da grande tribulação, o anjo irá voar no espaço com esse evangelho. Adorai somente aquele que criou o céu, a terra e o mar. E o segundo anjo traz outra mensagem, outro evangelho, né? Que é quem adorar. Ou seja, caiu a grande Babilônia, mãe da prostituição. Aqui é a igreja apostata que tem desviado a multidão para a idolatria, para adorar a outros deuses. Então, esse sistema religioso que era orquestrado pelo espírito do anticristo, eu disse pelo espírito do anticristo, porque esses líderes, eles conheciam a verdade, no entanto, eles omitiram, esconderam esta verdade com seus dogmas, né, antes bíblico, induzindo o povo para a idolatria, e o povo se manteve na sua cegueira espiritual. Mas, no entanto, a igreja do Senhor estava na terra, alertando, convidando, pregando a palavra de Deus, que somente Deus era digno de adoração, de louvor e de gratidão. Então, essas pessoas mantiveram na sua cegueira espiritual, não quiseram dar crédito à verdade. Por isso que a Bíblia diz que Deus permitirá a operação do erro para aqueles que não acreditaram na verdade, que não quiseram se converter para a verdade. Mas a igreja deu crédito a esta verdade, foi arrebatado. Então, dias difíceis virá sobre este mundo, é o cálice da ira de Deus que vai ser derramado para aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, rejeitaram o plano da salvação e tiveram prazer no pecado, na sua imoralidade. Mas enquanto há vida, há esperança. Então, para você, nem tudo está perdido. Você ainda pode se conscientizar-se de que é um pecador e que Jesus é o grande Salvador. Então, neste momento, eu estou trazendo essa breve reflexão, que é um meio pelo qual nós, cristãos, devemos falar. Porque Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também irei me envergonhar dele naquele dia. Mas aquele que não se envergonhar dele, das suas palavras, Deus irá realmente, não irá se envergonhar dele, da presença de Deus e dos seus anjos. Então, a igreja do Senhor, esse papel, esta responsabilidade de pregar o evangelho, é o ídolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos passando os dias difíceis no meio religioso, onde Satanás tenta dificultar, trazer confusão com evangelhos falsos que está sendo espalhado aí. Mas Jesus já alertou, já advertiu que viria falsos profetas, né? Se possível, enganaria até os escolhidos, né? Fazendo os prodígios, milagres e maravilhas, mas aqueles que conhecem a verdade de Deus não irá deixar ser levado por esses falsos profetas. A igreja está na terra alertando, pois nesses últimos dias Deus está levantando os pregadores comprometidos com a pureza do seu